Fala pessoal, beleza? Vamos dar uma olhada sobre a desigualdade no Brasil. De acordo com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil teria um desenvolvimento humano alto. O IDH brasileiro é de 0,754. É considerado um IDH alto. Na última revisão do IDH, porém, o Brasil ficou, no que diz respeito ao desenvolvimento social, com 0,501, pessoal. O Brasil, se fosse analisado pelo índice social, caiu mais de 20 posições. Essa foi a última análise que saiu em 2015. Na verdade, galera, o Brasil, no que diz respeito à questão do desenvolvimento social, só não regrediu mais que o Irã e o país Botsuana. Você já ouviu falar da Botsuana? O Brasil, no componente social do IDH, está com a taxa de 0,501. Mas o que isso significa? O IDH é um índice que mede o desenvolvimento humano e ele vai de 0 a 1. Se você tiver mais próximo de 1, significa que o país é mais desenvolvido. Mais próximo de 0, significa que o país é menos desenvolvido. O Brasil, com a IDH de 0,501, significa que ele caiu 20 posições. Já se nós formos analisarmos o índice de Gini, outro componente que mede a melhoria de um país, nós temos uma realidade ainda mais catastrófica. O índice de Gini, ele mede a concentração de renda. E o Brasil está, de acordo com o índice de Gini, entre os 10 países mais desiguais do mundo. O Brasil, na verdade, dentro do índice de Gini, está na 10ª posição, ou seja, o Brasil é o 10º país mais desigual do planeta. O Brasil é o 10º país mais desigual do planeta. Na América Latina, o índice de Gini brasileiro é o 4º maior. O nível de concentração de renda no Brasil só perde para o Haiti, para a Colômbia e para o Paraguai. A concentração de renda no Brasil é muito alta. O índice de Gini brasileiro é um dos piores do mundo. O Brasil tem concentração de renda que equivale às grandes monarquias religiosas e ditatoriais do planeta. O índice de Gini ainda nos revela uma questão muito interessante. A desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero é a diferença entre o que os homens recebem e as mulheres recebem. As mulheres no Brasil recebem 66,2% a menos que os homens. Essa é uma das maiores desigualdades de renda entre homem e mulher do planeta. No que diz respeito à desigualdade de gênero, analisou 159 países e o Brasil está na posição 92. Só para você ter uma ideia, as mulheres de países como Líbia, Malásia e Líbano recebem mais do que os homens se comparado às mulheres brasileiras. Então grave isso, cara. As mulheres no Brasil recebem 66,2% a menos do que os homens. Já que nós estamos falando sobre desigualdade de gênero, vamos falar sobre um assunto ainda mais interessante, que é a desigualdade na participação das mulheres na política. Você sabia que as mulheres brasileiras são uma das que menos participam da política no planeta? De acordo com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, as mulheres ocupam apenas 10,8% das cadeiras de políticos no Brasil. Ou seja, de todos os políticos no Brasil, apenas 10,8% são mulheres. O Brasil tem uma das menores taxas de participação feminina na política. O último país analisado foi a República Centro-Africana. O índice de participação de mulheres na política na República Centro-Africana foi de 12,5%. E no Brasil, esse índice é de 10,8%. Ou seja, o Brasil está muito próximo do último colocado no que diz respeito à participação feminina na política. O Brasil, então, é um dos países que tem a maior desigualdade econômica entre os gêneros e a maior desigualdade de participação política entre os gêneros, além de ser o 10º país com a maior desigualdade de concentração de renda no planeta. E aí você pode me perguntar, meu Deus, Felipe, por que o Brasil é tão desigual assim? Mas por quê? Essa desigualdade tem profundas raízes no processo de ocupação do território brasileiro. De acordo com a instituição Oxfam, 1% da população brasileira é dona de 50% de todas as terras já ocupadas no Brasil. Vale lembrar que o Brasil ainda tem 106 milhões de hectares vazios para serem ocupados na agricultura. Mas de todas as terras já ocupadas, apenas 1% da população brasileira é dona de 50% dessas terras. Ou seja, a agricultura no Brasil é muito desigual. Grande parte da desigualdade brasileira se deve à desigualdade da concentração de renda. Se você for analisar a agricultura familiar, os dados ficam ainda mais interessantes.
A agricultura familiar no Brasil representa 38% de tudo que é produzido na agricultura. Mas essa mesma agricultura familiar, ela gera 77% dos empregos. Isso quer dizer que as grandes terras, ou seja, as terras que não são de agricultura familiar, quase não empregam a totalidade das pessoas, quase não empregam a totalidade da mão de obra. 38% de tudo que é produzido no Brasil vem da agricultura familiar. É uma porcentagem não muito alta, mas essa agricultura familiar representa 77% de todos os empregos da área rural. Cara, além do mais, 43% de todo investimento que o governo federal faz na agricultura vai para as propriedades com mais de 1.000 hectares. Isso significa que 43% desses investimentos não chegam na agricultura familiar. Ou seja, a desigualdade da ocupação de terras, ela também é reforçada pela distribuição de investimentos do governo federal. Sendo que os grandes proprietários de terra no Brasil chegam a acumular dívidas por não pagar o imposto de tributo rural, dívidas de mais de 50 milhões de reais. Vamos para a pergunta que vale R$500 milhão. Vamos ver. Você está vendo o governo federal cobrar esses grandes devedores, esses grandes proprietários de terra e devedores? Eu não estou vendo. A desigualdade no Brasil é muito alta. Quanto mais nós acreditarmos que o rico é rico pelo próprio mérito, mais nós tenderemos a acreditar que a culpa da pobreza do pobre é do próprio pobre. Nós temos que questionar a desigualdade social, sim. E esse tema é quentíssimo, tanto para a sua vida de cidadão e de cidadã, quanto para candidato do Enem e de concursos públicos. Valeu, pessoal! Aqui foi Felipe Queiroz, do nosso Feliperama.